Confesso que estou assim. Quando o pastor chamou convidou para que eu estivesse ajudando a Lu, eu aceitei logo assim de pronto, porque é algo que eu gosto muito de fazer, é estudar a Bíblia junto com outras pessoas. Mas eu confesso que é uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui, não falar o que não deve, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, as minhas orações têm sido: Senhor, me ensine a amar as tuas filhas assim como o Senhor as ama. E agora eu peço para vocês e para Deus que olhem para mim com olhar de misericórdia, porque eu também sou como vocês, né? E a nossa revista, que a gente vai começar a estudar, né? Que primeiro sejam todas bem-vindas, né? Nós vamos estudar aqui agora sobre abrindo o coração, né? O tema da nossa revista. Uma coisa que eu quero, assim, frisar é que a nossa sala aqui, ela não é um consultório terapêutico. Mas aqui nós podemos ser curadas nas nossas emoções se a gente colocar a palavra de Deus em prática. E é para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa estudar a palavra de Deus juntas, abrir sim o nosso coração. Nas mensagenzinhas que eu mandei no grupo, né, sempre falando de nós abrirmos nosso coração para o nosso amado, porque ele é quem pode nos curar, né, colocando a palavra dele em prática, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, é que a gente vai poder ter vida e vida abundante. Amém? Os temas, né, da nossa lição que a gente vai estudar aí nesse semestre, o estudo 1, então, vai ser as lutas de toda mulher. O 2, vaidade feminina. 3, maledicência e fofoca. 4, medo e ansiedade. 5, estresse e sobrecarga. 6, amargura. 7, perdão. E o 8, sabedoria em conflitos. Eu vou falar por mim. Todos esses temas se aplicam à minha vida, né? Porque por mais que às vezes a gente pense assim, eu não faço tal coisa, mas de repente eu posso estar envolvida em tal coisa. Então todos os temas, eles são pertinentes para a minha vida e acredito que seja para a vida de toda mulher e por que não dizer para todo ser humano, né? Mas como nós estamos entre mulheres, nós vamos falar para mulheres. Então, nossa primeira lição, tá? A minha revista, a página é diferente da de vocês. Mas aí o primeiro estudo, as lutas de toda mulher, é o que nós vamos ver hoje. E é uma lição bem extensa. Então, hoje nós vamos ver os 2 primeiros tópicos da lição e no domingo que vem, obrigada. No domingo que vem, nós vamos ver os 2 últimos tópicos da lição, tá? Para que a gente possa explorar bastante mesmo esses tópicos. Eu queria agora que vocês fechassem os seus olhos e pensassem nas lutas que você enfrenta diariamente. E se fosse para você contar nos seus dedos agora, Pode fazer essa dinâmica mesmo. Feche os seus olhos e comece a pensar as lutas que você está enfrentando no momento. E se você fosse contar nos dedos, eu tenho certeza que tem algumas que usaria até os dedos dos pés para contar as lutas que estão passando. Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença. Somos Tuas filhas, Senhor, e sabemos que somos muito, mas muito amadas por Ti. A ponto do Senhor enviar o Seu Filho amado para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida abundante. Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Venha nos abençoar neste momento, Senhor. Somos gratas porque é um momento tão precioso que o Senhor reservou para nós. E que nós possamos, Pai, ter ouvidos bem abertos,
sensíveis, Senhor, à voz do Teu Espírito, para que possamos aprender com o Senhor nesta manhã. Ajuda as suas filhas a vencerem as lutas que elas têm enfrentado. Que elas possam, Senhor, ter consciência de que podem contar com o Senhor para resolver, Senhor, e para vencer essas lutas, essas batalhas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, Pai, e te agradecemos. Amém. Martinho Lutero, ele disse que a Bíblia ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. E é por isso, então, que a nossa base, né, a base do nosso estudo é a Bíblia. Que, por sinal, eu ganhei uma Bíblia muito bonita no meu aniversário, que é a Bíblia da Mulher Extraordinária, que tem tudo a ver com o que a gente vai estar estudando aqui, tá? E eu ainda quero dizer que a Bíblia... Bom dia, dona Sara. A Bíblia, ela é atemporal, ela não tem tempo. Porque às vezes a gente ouve, inclusive estudando para essa lição, eu fui dar um Google, né? E aí veio lá que existem coisas na Bíblia, né, principalmente do tema que a gente está falando, que são utópicas, que nós nunca vamos atingir e tudo mais. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as pesquisas que a gente faz. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. O que serviu há não sei quantos anos atrás, serve para mim hoje. E enquanto Jesus não vier, ela vai continuar servindo para gerações futuras. A palavra de Deus, a Bíblia, ela também é inerrante. Ela não contém erros. E ela é suficiente. Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é suficiente para todas as nossas demandas do dia a dia. Para qualquer coisa, qualquer dificuldade que eu tiver, se eu for consultar a palavra de Deus, ela vai ter a resposta. E é nisso que nós cremos, por isso nós estamos aqui. Provérbios 31, de 10 a 31, vai ser então o texto que nós vamos estar nos baseando hoje. Se vocês não quiserem abrir a Bíblia aqui nesse momento, não precisa, eu coloquei tudinho aqui no Data Show para vocês. Só que eu gostaria que todos lessem junto comigo, nós fizéssemos um coro mesmo aqui nessa leitura. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os filhos. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho
e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Queridas, o verso-chave desse texto que nós lemos, o que está aqui também, né, na primeira página aí da lição, é esse daqui, Provérbios 31 e 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E o que é, então, uma mulher exemplar? É uma mulher extraordinária, uma mulher virtuosa. A versão que eu usei para pegar isso daí é a NVI, né? Então, em algumas versões, vocês vão achar a mulher extraordinária, a mulher virtuosa, tá? É, então, uma mulher exemplar. Quando a gente lê essa lista aí, né, da mulher virtuosa, a gente acaba, às vezes, ficando até meio desanimada, né? Mas vamos lá, hoje eu quero trazer ânimo para todas nós. Em dupla, eu acho que aqui já tem as duplinhas, né? Ali também dá a Claudinha com a Beth. Eu gostaria que agora vocês discutissem qual atitude da mulher virtuosa é mais desafiadora para você. A gente lê uma lista aí de coisas que essa mulher virtuosa faz. Qual que é a mais desafiadora? Vou te imaginar. A gente não tem informações. Nesse sentido, porque entender a uma parte aí. Eu confesso aqui, para quem me conhece um pouco melhor, sabe que o meu maior desafio é ir para o fogão. E aí fala que ela levanta, né, que horas? Para preparar comida para a família. Então, como eu disse para vocês no início, né, que era para vocês olhar para mim com misericórdia, é porque eu também não cumpro todos esses requisitos aí ao pé da letra como está. Né, porque eu tenho os meus desafios, assim como cada uma de vocês vai ter, e vai ser numa área diferente, né? Mas vamos lá, gente. Essa mulher, ela era, né, virtuosa, mas será que ela não enfrentava os desafios que nós enfrentamos hoje? Com certeza enfrentava, né? Enfrentava desafios. Mas ela, se a gente for levar também para o contexto, tá, de Provérbios,
Lá, nem esse provérbio 31, esse capítulo 31, ele nem foi escrito por Salomão, né? O autor dele, quem sabe quem era? Foi o rei Lemuel, que ele contou o que a mãe dele disse para ele. Então, quem falou dessa mulher virtuosa, que tinha esses requisitos aí, foi a mãe do rei Lemuel. Provavelmente era uma mãe que estava aconselhando o filho que quando ele fosse se casar, que tipo de mulher ele deveria encontrar, né? Será que como mães nós falamos isso para os nossos filhos, né? Sim. Amém. E como mãe para as nossas filhas, será que a gente fala que elas têm que ser assim? Amém. Né? Como cristãos é isso mesmo que é nosso dever, né? De falar para as nossas filhas que elas devem ser a mulher virtuosa e para os nossos filhos que eles devem buscar a mulher virtuosa. Mas essa mulher, ela também tinha desafios, ela também enfrentava lutas assim como todas nós. E nessa lição, então, nós vamos falar sobre 4 atitudes dessa mulher virtuosa, tá? E porque são lutas que têm a ver com a maioria de nós. Então, a nossa lição, o título é As Lutas de Toda Mulher. No primeiro capítulo, nós vamos ver as diferenças nos relacionamentos. No segundo, os desafios da administração do lar. No terceiro, as adversidades financeiras. E o quarto, os desafios da mãe cristã. Tá? Então, hoje nós vamos ver o 1 e o 2. E no próximo domingo nós vamos ver o 3 e o 4. Então, vamos lá, enfrentando diferenças nos relacionamentos, tá? Para vocês se localizarem aí na revista de vocês. Temos que nos relacionar com o outro o tempo todo, né? Nós nos relacionamos em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na padaria, no trânsito, né? Em todos os lugares nós estamos relacionando com o outro. Somente é ermitão, aquele que vive isolado no mundo, somente ele que não se relaciona, né? Mas nós sabemos que isso também não foi para isso que Deus nos criou, porque se fosse para ficar sozinho, Deus tinha feito só Adão, né? Mas Deus fez a Eva já para que Adão tivesse uma companhia. Então, nós temos que nos relacionar o tempo todo com outras pessoas. Ninguém é igual a mim e preciso lidar com essas diferenças. Nosso desejo é que todo mundo faça as coisas do jeitinho que a gente faz, mas não é assim que acontece, né? Não acontece isso em âmbito nenhum, nem na nossa casa os nossos filhos fazem as coisas do jeito que nós fazemos. Por quê? Porque eles são outro ser, é uma outra pessoa. Agora, uma pergunta. Se existisse alguém igual a mim, seria fácil conviver com outro eu? Também não, né? Tem dia, assim, eu vou falar por mim também, eu já não tenho útero, não tenho mais nada, né? Então, eu já também não tenho TPM. Mas, lá atrás, quando eu tinha TPM, nem eu me suportava, quanto mais meu marido, meu filho, né? Então, tem dia que a gente não suporta a gente mesmo, né? Mas somos todas pecadoras e, como tal, carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Estamos todas no mesmo barco, tá? Nosso rumo, né, nosso porto final, lá onde a gente espera chegar, é lá que nós seremos transformadas, né, e atingiremos a perfeição quando a gente estiver na glória com o Senhor. Aqui nessa terra nós continuaremos pecando. Uma coisa que eu sempre friso, pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não uma constante, né? Não ficar sempre no mesmo pecado. Mas acidentes acontecem, estamos nessa terra. E aí a gente carece da misericórdia do Senhor o tempo todo. Vamos lá então, enfrentando essas diferenças nos relacionamentos. O primeiro relacionamento que nós vamos falar é sobre casamento. Nós temos moças solteiras aqui, mas essa palavra também se aplica. Por quê? Porque um dia algumas vão casar,
outras pode ser que não irão casar, mas saibam que você é noiva de Cristo, né? Então existe aí um casamento também para você. Amém? O segundo, nós vamos ver as diferenças em casa, então para aquelas que são solteiras, né, mas também as casadas, serve para todas nós. Em casa também nós temos diferenças, né? E por mais que a gente fale, não, hoje eu moro sozinha, eu por um bom tempo da minha vida eu morei sozinha, mas mesmo assim, eu tinha um pai e uma mãe a quem eu sempre recorri, eu tenho irmãos, tem pessoas, mesmo que na minha casa ali não estivesse morando embaixo do mesmo teto, mas eram pessoas da família com quem eu me relacionava, né? E o outro, então, são as outras diferenças, né, em outros relacionamentos. E aí até pus no desenho da mulher, né, as várias fases, porque em cada fase da nossa vida a gente vai encontrar as nossas lutas. Às vezes a gente pensa que um bebezinho, ele não tem lutas e não tem angústias, mas cada faixa etária nós temos nossas angústias, né? Dá um pirulito para uma criancinha pequenininha e depois toma dela. Aquilo ali é angustiante, é uma luta para ela. E para uma pessoa idosa, né? Hoje eu estou com a minha mãe acamada. Minha mãe está sofrendo assim muito, né? E assim, é triste falar, mas assim, eu a vejo sempre quando eu falo, ela fala assim: Deus sabe por que eu estou passando isso. Ela tem as lutas e as dificuldades dela, mas ela está confiando no Senhor sempre, né? É isso que a gente tem que fazer, confiar no Senhor sempre. Então vamos lá, vamos no primeiro tópico, as diferenças no casamento. A mulher virtuosa tinha um relacionamento especial com o marido. Como que a gente sabe que ela tinha um relacionamento espiritual? Essa mulher lá de Provérbios. A gente leu esse versículo aqui, ó, Provérbios 31. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela só faz o bem para ele num dia e no outro dia faz o mal. São todos os dias. E convenhamos, irmãs, nem todas, nós sabemos que nem todas, quer dizer, nenhuma mulher vai ter o marido perfeito. Porque como nós somos pecadoras e eles também são, né? Então, não é porque o meu marido, ele peca, eu vou pecar também. Não é porque ele desobedece a palavra de Deus, eu vou desobedecer também. Não. A mulher virtuosa, ela faz o bem ao seu marido, independente de quem ele seja. Será que o nosso marido pode dizer o mesmo a nosso respeito? Será que se eu for perguntar para o Sandro hoje e falar, amor, eu só te faço bem? Ele vai falar, não, aquele dia você pisou na bola quando você fez isso, isso, isso. Eu não gostei, eu fiquei triste, né? Todas nós. Esse é o padrão, o alvo que nós tentamos atingir, né? Mas isso não significa, então, que eu agora vou falar, não, eu desisto porque eu nunca vou atingir esse padrão. Irmãs, a palavra de Deus fala que quem nos capacita é quem? É Deus, né? Por isso que a gente tem que sempre recorrer a Ele. Senhor, eu de novo maltratei meu marido, me perdoa. Vai ao marido também e fala, eu sei que eu fiz algo que te magoou, me perdoa. E assim a gente vai, né? Um dia após o outro, buscando em quem? Sempre no Senhor. Não há relacionamento conjugal perfeito. O da mulher virtuosa também não é. O meu não é. Há diferenças e divergências de gostos, de opiniões, de pensamentos, de prioridades, de necessidades, de funções, de criação. Você veio de um modo, foi criada de um modo, seu marido foi criado de outro. Então, as diferenças, elas são gritantes, né? Entre esposa e esposo, marido e mulher. Os conflitos surgem e vão continuar surgindo.
e junto com eles a vontade de fazer o mal ao marido. Principalmente quando nos sentimos ofendida. Quando nós nos sentimos ofendida, e isso não é só no relacionamento do casal, não. Qual é a nossa vontade? Pular no pescoço do outro. Exatamente. A nossa vontade de pecadoras que somos, eu vou frisar sempre isso, nós somos pecadoras, né? O que nos salva é a graça de Cristo Jesus. A nossa vontade, para a nossa natureza carnal, é sempre revidar. A gente não quer ficar calado. A gente quer que a nossa voz esteja por cima. A gente quer fazer igual essa mulher aí, pegar um megafone e gritar. Porque a gente quer que a nossa voz se sobressaia, né? Quando nós fazemos mal ao nosso marido, nós vamos ver alguns itens aí de como fazer mal ao marido. Depois a gente se autoanalisa aí para ver se a gente tem feito esse mal para o nosso marido ou não, tá? Eu pulei voltei. Quando tratamos com desprezo. Já tá ali para vocês. Quando tratamos o nosso marido com desprezo. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Ele fala e a gente sai, nem dá atenção. Ou assim, às vezes numa conversa a gente vai falar alguma coisa e ele também quer falar alguma coisa, mas a gente sai atropelado falando o que a gente quer falar e não para ouvir. Tudo isso é tratar nosso marido com desprezo. Aí na revista de vocês ainda coloca, né? Quando nós fechamos a cara, usamos o silêncio para castigar o marido. Aí a gente não quer papo, né? Não fala comigo que hoje eu não tô para conversa. Muitas vezes, né, a gente faz isso. Pode ter mulher que não faz, tá, gente? Eu tô falando assim porque a gente fala da maioria, né? Mas eu confesso que no início do meu casamento eu já fiz muito disso. Então, assim, a palavra de Deus vai, né, ali trabalhando no nosso coração para que a gente vá mudando. E muitas vezes o problema nem era com o marido, né? A gente acha que era com ele, e aí ou às vezes a gente traz problema do serviço, mas daí o marido abre a boca para falar alguma coisa, então, e aí a gente fica calada, não quer papo, mas que culpa ele tem? O problema aconteceu lá no trabalho, né? Então, nós acabamos fazendo mal para o nosso marido quando nós temos esse tipo de atitude. Ou então, quando a gente começa mesmo, tá vendo essa mulher aí, o tamanho dela perto do marido? Quando a gente começa a diminuir nosso marido, né? Porque muitas vezes nós idealizamos o homem com quem a gente quer casar. E depois a gente casa e vê que não era tudo aquilo que a gente idealizou. Só que daí o que a gente faz? Em vez da gente ser a mulher sábia que edifica, a gente é a insensata que destrói, né? E aí a gente começa então a diminuir, colocar o nosso marido lá embaixo. E não é isso, né? Esse daí a gente está fazendo muito mal para ele. Quando fazemos mal ao nosso marido? Quando negamos-lhe sexo. Todo mundo que casa é para quê? Para que a gente casa? Né? Porque a gente quer constituir o quê? Uma família. E aí, com a família, na constituição da família, vai ter filhos. E não existe filho sem ter sexo. Mas o sexo do casal abençoado por Deus também não é só para ter filhos e procriar, mas é também para que um satisfaça os desejos do outro. E quando a gente não cumpre isso? Né? Aconteceu qualquer coisinha, não me deu o sapato que eu queria. No mundo a gente vê muito isso, eu espero que no meio das cristãs não exista. Mas no mundo a gente ouve muito isso. Hoje dormiu de calça jeans, já ouviu essa expressão, né? Irmãs, eu trabalhei por vários anos da minha vida, 16 anos numa empresa no meio de muitos homens. E às vezes quando um cara chegava irritado, os outros falavam, e a mulher dele dormiu de calça jeans. Entendeu? Então assim, por quê? Porque a mulher usa isso mesmo para castigar o marido.
não deu o sapato que eu queria, não deu o brinco que eu queria, não lembrou da data do casamento, né? Coisas que é normal no meio dos homens, e aí a mulher, para castigar, nega o sexo. Tirando as exceções, né? A gente sabe que a mulher tem filho, que mulher às vezes tem hemorragia, que mulher tem vários problemas, e que daí nesses períodos, com certeza, ela não vai conseguir atender o marido. E o marido, que é de Deus, ele também compreende essas situações, né? E respeita a sua mulher. Mas nós estamos falando aqui de usar isso como ferramenta para punir, para castigar. E isso não é o que uma mulher virtuosa faz, tá? Vamos ver o que diz lá, ó, 1 Coríntios... Opa, eu tô correndo demais aqui, né? 1 Coríntios 7:3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. Esse da mesma forma não é assim, se o marido cumprir, da mesma forma ela cumpre. Se ele não cumprir, da mesma forma ela não cumpre. Não é isso. Esse da mesma forma é, do mesmo jeito que ele deve cumprir, ela também deve cumprir, tá? Porque às vezes a gente, para o nosso benefício, a gente até interpreta errado, né? Mas vamos lá. Da mesma forma que o homem deve cumprir seus deveres conjugais, a mulher deve cumprir. E se o marido não cumprir, a mulher deve cumprir. Certo? Quando fazemos mal ao nosso marido? Quando falamos dele de forma desrespeitosa. Muitas vezes, irmãos, às vezes até, né, no meio de conversas entre amigos, a gente começa a falar dos defeitos do nosso marido, não das qualidades dele. E isso daí gera para ele algo muito ruim, né? Porque esse marido, ele vai pensar, poxa vida, eu nunca acerto uma, né? Tô sempre errando, tô sempre pisando na bola, não sou o suficiente para essa mulher. Então, nós temos que tratar o nosso marido de forma respeitosa. Aí tá falando, ó, é extremamente danosa a maneira como algumas mulheres expõem particularidades, segredos, fragilidades do marido diante dos outros, especialmente em tom de zombaria. Então, nós, como mulher, como já falou que nós temos que edificar, né? E a palavra de Deus fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica. Para com o nosso marido, é isso que nós devemos fazer também. Por pior que ele seja, né? Nós temos que, se não vai edificar, não fala, fica quieta, né? Mas a gente não tem que ficar zombando o nosso marido, expondo, né, as fragilidades dele. Tem muitos maridos que não se abrem com suas esposas. As esposas que deveriam ser suas melhores amigas, tem muitos maridos que não se abrem, porque ele sabe que vai abrir com ela, a irmã dela vai saber, a mãe dela vai saber, a avó dela vai saber, a bisavó dela vai saber, né? Para não falar, as amigas vão saber. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a maneira que a gente trata o nosso esposo. Outra forma de fazer mal ao nosso marido é quando usamos a aparência para provocá-lo, né? Existem muitas mulheres casadas que não se comportam como uma mulher casada. E aí ela começa, né? A gente até vai ver no próximo slide, mas muitas falam assim, né? Meu corpo, qual que é o slogan de hoje em dia? Meu corpo, minhas regras. Será que isso vale para nós? Não vale, né? Nós temos que usar a nossa aparência para agradar a quem? A mim mesma? Não, ao meu marido. Uma frase que eu aprendi e que eu guardo para mim. Ó, queridas, não façam propaganda daquilo que não está à venda. Seu corpo não está à venda, não faça propaganda dele. Seu marido não quer compartilhar com ninguém aquilo que pertence somente a ele. Nós, como já falamos, né? O mundo prega meu corpo, minhas regras, eu que faço, eu que decido, eu ando do jeito que eu quiser. Isso não vale para nós.
É o que a palavra de Deus nos ensina que vale. Nós já vimos que ela é atemporal. Ela serve para os nossos dias, não era só para o dia lá da mulher de Provérbios, não. Para a mulher cristã não existe meu corpo, minhas regras, que eu já falei para vocês. Por quê? Porque em 1 Coríntios 7:4, está escrito assim, ó, a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Então, mas você quer fazer bem ao seu marido, ouça mais o que ele diz a respeito das suas roupas, do gosto dele para você. O mundo vai dizer que isso daí é opressão, né? Que é um machismo que oprime as mulheres. Mas, irmãs, a esposa que agrada o marido também tem prazer em agradá-la, né? É tão bom quando o casal, um tá pensando no outro, porque daí se um pensa no outro, a mulher faz bem pro marido, o marido faz bem pra mulher. A gente vê muitos casais que estão assim, né, o tempo todo. Por quê? Porque eu decido a minha vida, mas eu quero decidir a dele também. Quando fazemos mal ao nosso marido? Quando extrapolamos os gastos. Hoje em dia, a gente sabe que a maioria das mulheres saem, trabalham, tem seu salário. Mas isso me dá o direito de gastar todo o meu dinheiro em bobeira? Qual é o pressuposto? Se eu estou saindo para trabalhar, é porque eu preciso fazer isso para ajudar na renda familiar. Mas aí eu vou lá, gasto o meu, ainda gasto dele, tá certo? Não tá, né? Aliás, eu vou falar o meu entendimento. Eu acho que no casamento não existe a conta da mulher, a conta do marido. Existe a conta da família, né? Junta tudo ali e ali a gente faz as despesas. Ali a gente vai construir juntos. Eu lembro que quando a minha mãe casou, meus pais casaram com comunhão total de bens. Hoje em dia, como que o pessoal casa? Parcial, e para não dizer já com separação de bens. O que é meu, o que é seu. Isso também, para o nosso contexto, né, de filhos de Deus, que casa e se torna uma só carne, não vale, né? Porque parece que já casa esperando que vai separar, e se separar tá cada um com o seu, né? Gente, isso daqui é o quê? Um iceberg, né? Lá em cima no iceberg estão as nossas atitudes. As atitudes é o que todo mundo vê, né? Todo mundo vê o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Só que toda atitude, ela é gerada aonde? Na motivação do nosso coração. E como pecadoras que somos, nosso coração ele é caído, né? Agora, aquelas que tiverem encontro com Cristo se transformaram numa nova criatura. Então, a motivação do coração, ela deve ser diferente, né? Nós sabemos que temos ainda a natureza pecaminosa, mas também fomos regenerados por Cristo. E é agora dessa forma que a gente tem que agir, né? Mas, para que assim façamos, nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus sempre. Não é hoje, Deus me deu a graça e a misericórdia dele, agora eu vou pro resto da vida assim. Não, é todos os dias. Todos os dias, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Independente das diferenças entre os cônjuges, nada justifica a esposa que teme ao Senhor maltratar o seu marido. Eu já falei isso lá atrás, né? Nem mesmo o mau comportamento dele justifica tal atitude. Como mulher virtuosa, você faz bem a seu marido todos os dias? Contribui para que nada falte à sua família, cuidando das necessidades de todas?
Durante a lição, a gente vai sempre ter essas perguntinhas. Para quê? Para que a gente possa se analisar. Né? Como que nós estamos agindo? Não há coerência em dizer que tememos a Deus e fazemos o mal ao nosso marido, pois quem teme a Deus cumpre os seus mandamentos. E se Deus nos ordenou que a gente faça bem ao nosso marido, é o que nós temos que fazer. 1 Coríntios 7, 23 está falando: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Saibam que quando você está fazendo bem para o seu esposo, você está fazendo primeiro a Deus. Quando você maltrata o seu esposo, primeiro você está maltratando a Deus. Porque tudo que nós fizermos, nós estamos fazendo primeiro para o Senhor. Continuando o versículo, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós conhecemos, eu conheci mulheres que a vida inteira oraram pelo seu esposo, pela conversão do seu esposo, foram boas esposas e não tiveram em retribuição dele. Mas aqui fala que a nossa retribuição vem de quem? Do Senhor. Quando a gente faz esperando a retribuição do marido, nós seremos eternamente frustradas. A nossa retribuição, ela vem do Senhor. Então é por isso que nós temos que obedecer ao Senhor. Abigail. Quem conhece a história de Abigail na Bíblia? Abigail, ela tinha um marido que era grosseiro, mau, insensato e beberrão. Né? Pelo que a gente lê lá em 1 Samuel 25, a gente vai ver que esse era o Nabal, marido da Abigail. Mas apesar de ter um péssimo marido que se metia em confusão, Abigail intercedeu por ele junto ao rei Davi. Ela assumiu a culpa do marido, ela foi lá e falou que era ela a culpada, não era o marido, para que a vida dele e da sua família fosse poupada. Porque Davi queria matar só o Nabal? Não, queria matar todos. Ela foi lá, ela assumiu a culpa no lugar do marido, ela salvou a vida dela. E a justiça em relação ao marido dela? Quem cuidou disso? Deus. Com essa atitude, ela salvou a família, mas Deus acertou as contas com o marido. Então, irmãs, não somos nós que vamos, né, se alguma tiver um marido que ele não é cristão, que ele não age de acordo com a palavra de Deus, não cabe a você fazer justiça. Cabe ao Senhor cuidar da vida dele, né? E a oração deve ser que Deus o salve, não que Deus o mate, né? Mas que Deus o salve, que Deus o transforme. No lugar de Abigail, você teria agido em favor de seu marido, mesmo ele sendo um homem mau? Quais as diferenças mais difíceis de lidar no casamento? Aí vai ficar uma tarefinha para vocês, tá? Tem aí até um espaço para vocês escreverem aí em casa, vocês durante a semana, quando forem fazer o devocional de vocês, tire um tempinho para pensar nisso. Registre aí as principais atitudes que você precisa mudar para fazer sempre bem ao seu marido. O que é que você precisa mudar? Às vezes a gente sempre vê o que o outro precisa mudar, né? Ah, não, meu marido precisa ser assim, assado, assado. Mas aqui nós estamos estudando o nosso comportamento, né? A nossa vida com Deus. E o que nós precisamos mudar. Lembre-se do verso-chave. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Agora, quem foi que disse isso? Lá no contexto de Provérbios. Foi o meu chefe que chegou e falou: Luciana, você é uma mulher exemplar? Foi o marido dela. Quem reconhece que nós somos uma mulher virtuosa, quem deve reconhecer é o nosso marido. Às vezes a gente é boa para o mundo todo, mas peca no relacionamento com o nosso marido.
Todo mundo olha e fala, nossa, fulana é boa, fulana é prestativa, fulana faz isso, fulana faz aquilo, fulana não sei o quê. Mas o marido dela não pode dizer a mesma coisa. Então, a mulher virtuosa, quem reconhece uma mulher virtuosa, quem deve reconhecer uma mulher virtuosa, é o marido dela. Né? O versículo diz isso, né? O versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo. Aí ele fala, mulher, né? Ela que é a mulher virtuosa. Ela é ele fala ainda que muitas são exemplares. Muitas são, mas ela supera. Então, para ele, ela é a melhor. Né? Podemos ser, eu até já falei isso, né? Que nós podemos ser exemplares como profissionais, filhas, amigas, etc. Mas se nosso marido não reconhecer isso em nós, ainda não somos mulheres virtuosas. Quanto às solteiras ou viúvas, né? As mulheres que não têm um marido ali com elas no momento. Vocês são noivas de Cristo. Ele é quem precisa ver em você uma mulher virtuosa. É a ele que vocês precisam fazer o bem. Né? Se falando no contexto de casamento. Depois que bate lá, a gente ainda tem uns. Ah, tá ok. Então, ó, nós vimos o primeiro, que foi diferença no casamento. Agora nós vamos ver as diferenças em casa, né? Nos relacionamentos da casa em geral. As solteiras, elas enfrentam dificuldades na convivência com pais e irmãos. As casadas também, né? Mas como a gente já falou bastante da casada, vamos falar agora das solteiras. Os conflitos, eles são inevitáveis. Situações desagradáveis e pecaminosas rondam a vida daqueles que servem a Deus. Quem aqui pode dizer, eu sirvo a Deus e minha vida é perfeita, nada acontece comigo? O fato de você ter se convertido, entregado sua vida com Cristo, te blindou das lutas? Não. Pelo contrário, parece que aumentam, né? Mas agora tem uma diferença, você não luta mais sozinha, né? Pelo menos não deveria. Se você está sentindo que está lutando sozinha, busque mais ao Senhor, porque Ele é quem vai lutar junto com você, tá? Nós vamos ver na Bíblia duas moças solteiras e duas histórias diferentes, tá? A primeira, Diná, e a segunda, Zípora. Já ouviram falar dessas duas? A Diná, ela foi, gente, estuprada. O estuprador gostou dela e quis casar com ela. Você consegue imaginar essa situação? O pai dela concordou. Vocês prestaram atenção nisso? Que o pai dela concordou com isso? Só que com uma artimanha por trás, né? O pai, os irmãos. Os irmãos dela a defenderam através de métodos não aprovados por Deus. Por quê? Porque depois eles foram lá e mataram todos, né? Mas na cabeça, imagina a cabeça dela, né? Foi estuprada, agora tem que casar com o estuprador, mas ela não sabe que vão matar. Ela ficou viúva do estuprador antes mesmo de casar. Consegue imaginar isso? Agora a Zípora. Se alguém depois quiser ler a história, tá lá em Gênesis 34. Quem foi Zípora? A Zípora, ela era pastora, né, de ovelhas, junto com as outras 6 irmãs dela, eram 7 filhas, né, de Jetro. E elas iam lá tirar água do poço para dar para as ovelhas, e quando chegou lá, os pastores expulsaram ela do poço. Ela foi defendida por um estranho. Quem foi o estranho que defendeu a Zípora e as irmãs dela? Moisés, né? O seu pai quis conhecer o estranho. Olha só, não há pai, um estranho, mas quem é esse estranho? Vamos conhecer esse estranho aí. E o seu pai a ensinou a ser gentil com aquele que a salvou. E depois a gente sabe que ela até casou com Moisés, né? E essa história está lá em Êxodo 2, 16 a 21.
Ambas sofreram um tipo de abuso, não sofreram? Uma foi estuprada, a outra foi expulsa pelos pastores, né? Se fosse hoje, as mulheres do mundo hoje ia falar que era um bando de pastor machista que expulsaram as mulheres do poço. Né? Ambas foram defendidas por alguém. A Diná foi defendida pelos irmãos e as 7 irmãs lá, junto com a Zípora, foram defendidas por Moisés. O pai de um era omisso e os irmãos fizeram justiça por ela. O pai da outra era presente e sabia tudo o que acontecia com a filha, que era o Jétro. Com qual delas você se identifica hoje? Você se identifica com a Diná ou com a Zípora? As lutas suas são diferentes, mas com qual delas você mais se identifica? Responde aí dentro do seu coração. Para aquelas que se parecem com a Zípora, você tem valorizado as qualidades de seus pais e irmãos? Você que tem pessoas presentes na sua vida, que te defendem, que te amam, você tem valorizado essas pessoas? Para aquelas que se sentem como Diná, lembre-se de que Deus é o seu pai e não te abandonou. Muitas estão achando que estão sozinhas, mas Deus é o seu pai e ele não te abandonou. Quando há pecado e a convivência não é tranquila no seu lar, né, no meio da sua família, quais princípios bíblicos podemos aplicar para resolver a situação? No seu devocional também durante a semana, sente e escreva, né? Diante desse conflito, o que a palavra de Deus me ensina? Se você tiver dificuldade, né, às vezes de encontrar algo na Bíblia que te ensine como agir naquilo, peça ajuda, né? Na igreja nós temos os discipuladores, tem o pastor, alguém que tenha mais tempo de caminhada com Cristo do que você, alguém que, né, que se dedica mais à palavra de Deus, que tenha mais experiência com a palavra de Deus, para te orientar e te mostrar dentro da palavra de Deus como você deve agir dentro daquele contexto, né, naquele conflito que você está vivendo. E por último, existem outras diferenças. Nós vimos no casamento, nós vimos no lar, mas como a gente viu, a gente se relaciona com as pessoas também fora de casa, né? E nessas outras diferenças. Existem várias esferas da nossa convivência social. Filipenses 4, 2 e 3 descreve relacionamento tenso de 2 irmãs em Cristo. Irmãs, até na igreja tem conflitos relacionais, né? Paulo, ele cita Evódia e Sintique. E elas, lá não fala que tipo de conflito era, mas elas estavam em conflito. E na igreja, às vezes, também vai existir conflitos. Por quê? Porque somos diferentes. Deus nos fez assim. Paulo exorta para que elas vivam em harmonia no Senhor. Né? Então, assim, eu vou ficar em harmonia para eu ficar bem. Gente, a gente tem que ter sempre o Senhor acima de tudo. Nós fomos criados por Deus para glorificá-lo. E quando eu estou num impasse com alguma irmã, eu tenho que parar e pensar, Senhor, essa minha atitude glorifica a Ti? Muitas vezes a gente até justifica, não, mas foi ela que me magoou. Foi ela que disse algo que eu não gostei. Ela que tem que pedir perdão. Né? Mas o seu coração amargurado, ele está glorificando a Deus? Né? O meu coração amargurado está glorificando a Deus? É isso que a gente tem que ter, esse é o propósito da nossa vida, foi para isso que Deus nos criou, para glorificá-lo. Então todas as nossas atitudes têm que ser pautadas nisso. Eu estou glorificando a Deus com essa minha atitude? Esse episódio nos ensina. Conflitos relacionais afetam toda a igreja, tá? Porque às vezes 2 pessoas que estão ali brigando, né, estão tendo uma diferença ali, mas aí tem a família da uma, a família da outra, os amigos da uma, os amigos da outra, e o negócio só vai crescendo, né? E afeta toda a igreja.
Com frequência é necessário um terceiro ajudar a resolver o problema. Foi o que Paulo fez. Ele pede para que um amigo dele, um companheiro dele lá, né, um leal companheiro de jugo, ele escreve assim, fizesse isso. Fosse conversar com as duas para que elas, né, estivessem vivendo em harmonia. Uma coisa que a gente tem que aprender é que os conflitos, ele não desqualificam pessoas. Os conflitos atrapalham pessoas. O fato de eu ter uma ideia, querer que seja cadeira branca, a Lu quer que seja preta, não significa que a Lu é menos do que eu ou vice-versa. Significa que nós somos diferentes, temos gostos diferentes, né? Mas isso não nos desqualifica, mas atrapalham. Por quê? Porque a gente vai ficar aqui perdendo tempo discutindo a cor da cadeira, enquanto a gente poderia estar fazendo coisas, né, mais produtivas. Pode falar, Lu. Eu acho interessante, Lu, que ele fala aqui no 4:2 Filipenses, que as duas serviram ao Senhor. Então dá a impressão que as duas eram mulheres distintas. E Paulo não fala, vai lá, vê quem está certa. Não, como ele fala, resolve, porque a harmonia do Senhor é mais importante. Exato. Né? Ele não vai ponderar o ponto X da questão, mas resolve. No meu trabalho, eu sempre falo assim para os funcionários, eu falo assim para eles, gente, eu não quero achar culpado. Aconteceu algum problema, eles já vêm, não, porque fulano sei que eu não quero culpado. Esses dias eu até falei para um deles, eu falei assim, eu não quero culpado, porque se eu quiser achar o culpado, eu olho as câmeras. Eu trabalho com 16 câmeras o dia todo, fazendo meu serviço de vez em quando olhando as câmeras. E se precisar acontecer alguma coisa, eu vou lá e puxo uma gravação. Então eu falei para eles, eu não quero culpado, eu quero solucionar o problema. E é isso que Paulo estava falando. Ele não queria saber se era a Evódia que era culpada, se tinha começado, se era a Cíntia. Não, ele só queria que elas vivessem em harmonia, né? E às vezes, até na hora de resolver o problema, a gente descobre o culpado. Mas, cabe a nós fazer o julgamento? Não, cabe ao Senhor, né? A nós cabe pacificar, né? Não pôr mais lenha na fogueira. Eu acho que deu o nosso tempo, Lu. Mais 5 minutos? Então, olha, também para vocês anotarem, tá? Como você pode agir quando perceber que amigas suas estão em conflito por alguma razão? Você vai ser o isqueirinho que vai pôr mais foguinho para dar mais confusão? Ou você vai ser a pacificadora? Nós vimos, então, o primeiro tópico, achei que ia conseguir ver o primeiro e o segundo hoje, né? E o segundo, que é para a gente entrar agora, mas só vou dar um iniciozinho aí, os desafios da administração do lar, né? Como que as mulheres vão administrar o lar. E aí entra o nosso ponto X da questão, né? Porque se a gente for ver como era a mulher virtuosa lá de Provérbios, a gente acaba ficando meio frustrado, não tô dando conta. Existem mulheres, sim, conheço muitas que dão conta, tá, gente? Mas às vezes, pra gente, nesse mundo tão corrido, né? As mulheres trabalham fora e fazem um monte de coisa, e às vezes a gente vê que algumas coisas vão ficando para trás. Mas como eu disse, nós estamos aqui não é para trazer peso para ninguém, mas trazer bom ânimo. E daí nós vamos ver como que é possível ser essa mulher virtuosa, né? Atingir esse padrão. Aí Deus quis que a gente soubesse. Exatamente. E como eu digo, a Bíblia ela é atemporal, né? Não sou eu que digo, mas todos os teólogos dizem, é nisso que nós cremos. Ela é atemporal, ela serve para todas as épocas, né? Aí para que a gente vá para casa, então, com mais uma perguntinha aí. E daí, na próxima aula, a gente retoma daqui. Como mulher virtuosa, como você tem administrado com sabedoria e eficiência o seu lar? Tem sido exemplo de fé e temor a Deus? Então, que a gente vá para casa aí com essas perguntinhas, mais essa aqui. E daí, na semana que vem, a gente retoma, tá? Lúcia, você faz uma oração para a gente terminar? Mas essa notícia está excelente. A gente para ler e a gente explica nós duas que arde, às vezes, a lição.